Tudo bem com você? Eu sou o Padre Paulo da Ladeia, tenho esse canal Ser Cristão Hoje para ajudar os catequistas a melhorar a metodologia e também para ajudar os católicos, os cristãos, a viver mais profundamente a sua fé. Vem comigo que hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Olha, quando a gente fala de vida cristã, nós temos que falar também de uma coisa que é um pouco chata. A pergunta é, o Evangelho, ele muda a sua vida? Eu estou colocando essa questão justamente porque tem muita gente que se diz católico, que se diz cristão, mas não aprendeu nada da Bíblia, não aprendeu nada do projeto de Jesus, do Evangelho. Na verdade, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos aprender da Bíblia, aprender do projeto de Jesus e não o contrário, não ler a Bíblia a partir da nossa cabeça. Eu vou me explicar. É o seguinte, por exemplo, a Bíblia são 72 livros, a Bíblia católica, como a gente conhece, são 72 livros. A Bíblia, na versão protestante, tem alguns livros, alguns trechos a menos. Eles dizem, nós colocamos a mais. Existe essa disputa, tal, mas não vamos entrar nela agora. Na verdade, a Bíblia não é tudo igual. Por exemplo, o Antigo Testamento não tem o mesmo valor do Novo Testamento. O Novo Testamento é mais importante do que o Antigo Testamento. Tem muita gente que interpreta a vida cristã a partir do Antigo Testamento. Não é correto, é o contrário, tá? Nós temos que olhar a partir do Novo Testamento. E não é todo o Novo Testamento também que é tudo igual. O pessoal lê muito as cartas de Paulo. Mas você tem que lembrar que existem outras cartas de outros apóstolos também, tá? E o centro não são as cartas dos apóstolos, o centro é o Evangelho de Jesus, é o Evangelho e o Livro dos Atos. Esse é o centro da revelação cristã. E é a partir daí que nós temos que interpretar toda a Bíblia. É como se a gente estivesse num palco, vamos dizer assim, e o cara está fazendo um stand-up, e aí tem aquela luz que ilumina a pessoa que está ali. E todo o resto fica um pouco em neblina, quer dizer, tudo o que vai ficando longe daquele foco vai ficando menos iluminado. Então é assim, a Bíblia, a luz é Jesus Cristo. Tudo aquilo que está próximo de Jesus, como as cartas dos apóstolos, o Novo Testamento, está dentro daquela luz. Tudo aquilo que vai ficando mais longe, as leituras do Antigo Testamento, elas vão ficando mais sombrias. Então, é a partir daí que a gente pode entender a Bíblia. Agora, se a gente entende a Bíblia com foco em Jesus, ele tem um projeto, ele tem os seus discursos, ele tem os seus atos, ele tem a sua vontade. E é Jesus que nos ensina, é Jesus que nos inspira, seus atos e suas palavras. Como diria aquela música antiga do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. É isso que nós precisamos, tá? Então, mas o projeto de Jesus não é um projeto individualista, como alguns pensam. Ele é para toda a vida cristã. Então, por exemplo, para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, a gente precisaria ler a Bíblia todo dia, ou o Evangelho daquele dia, por exemplo, que está na liturgia, e se questionar o que esse Evangelho diz para mim, o que esse Evangelho me desafia. Então, o Evangelho é para a minha vida pessoal, é para a minha vida familiar, ele tem que me mudar nas minhas relações familiares, por exemplo. Mas não só, na minha relação comunitária, na igreja. É a partir do Evangelho que eu tenho que entender o outro, o meu próximo, o padre, os ministros, os catequistas. O Evangelho tem que dizer para mim da minha sexualidade. Eu tenho que aprender, a partir do Evangelho, qual que é a sexualidade correta. E não ficar aprendendo, por exemplo, da sociedade, dos vídeos pornográficos, por exemplo, ou como que eu devo me valer. Não. O Evangelho tem que falar, por exemplo, do meu trabalho. Quais as relações que são justas? Como o Evangelho me desafia no meu trabalho, com o meu patrão, com os meus colegas? Ou se eu tenho um trabalho empresarial, uma pequena empresa,
como essas relações, como o Evangelho me ajuda a entender essas relações. O Evangelho precisa, por exemplo, me ajudar no meu círculo de amigos, na escolha, nos critérios de amigo. Eu não preciso ficar falando de Jesus o tempo todo. Não, esse cara não é um cristão, ele é um chato. Aquele cara que fala de Jesus o tempo todo, tal, que cobra os outros, ele é um chato. Mas ele precisa também selecionar os amigos que o ajudam a viver o Evangelho. Ele precisa, por exemplo, a partir do Evangelho, ter uma postura social. A igreja fala da doutrina social da igreja. Então, a gente precisa ter uma postura de como encarar o pobre, de qual a empatia que eu tenho com o pobre, com aquele que sofre, com o doente, com o sofredor, com o da periferia, com o negro, com o homossexual, com as pessoas que não pensam igual a mim, mas que também podem ser meus irmãos, não só de batismo, porque estão na igreja, mas também porque são filhos e filhas de Deus, mesmo que não tenham fé. O Evangelho, por exemplo, ele muda a minha relação com a política. Agora nós estamos na campanha política. Eu vou votar pelas minhas paixões, pelo meu fígado, a favor do Lula, a favor do Bolsonaro, a favor do Ciro, a favor de não sei quem e tal, ou eu vou ler a partir do Evangelho quais são os candidatos que me inspiram. Eu posso dar o meu voto. E não só para presidente, porque nós temos mania no Brasil de pensar só para presidente, mas para senador, para deputado. O que a gente tem que pensar a partir da política? O que o Evangelho nos diz para a minha vida pessoal, familiar, comunitária, de igreja, para a minha sexualidade, meu trabalho, os meus amigos, para o meu relacionamento com os pobres e com a política? Ou seja, o Evangelho que eu creio, que eu digo que sou católico, que eu digo que ele está me inspirando a ser melhor ou não? Porque São Paulo diz que a gente tem que chegar na plena estatura de Cristo. E o dia que nós estivermos diante de Deus, nós vamos ser cobrados por isso. Ou seja, a nossa vida toda é uma viagem de crescimento, de purificação, de conformação da minha vida com a vida do Cristo. E é isso que eu tô fazendo. Ou seja, o Evangelho está me ajudando a crescer em toda a minha vida. Meu irmão, minha irmã, esse é o questionamento para você hoje. O Evangelho que você acredita, a fé que você tem, a fé católica que você tem e que diz que vive, e eu digo que vivo a minha, ela está me ajudando a mudar toda a minha vida e ser melhor? Bom, se você chegou até aqui, por favor, deixe o seu comentário, deixe o seu like se você gostou desse vídeo, o seu dislike, não sei. E, por favor, se você gostou, assine esse canal. E toda sexta-feira eu tenho uma caixinha de perguntas no Instagram. Eu abro, você coloca lá as suas perguntas, as suas dúvidas sobre catequese, sobre fé, sobre vida cristã, e eu vou respondendo aqui no canal, ok? Um abraço, até mais, muito obrigado.